Nos primórdios dos tempos bíblicos, a humanidade estava dividida em várias tribos e nações. Entre essas nações estavam os gentios, um termo derivado do latim gentiles, que significava nação ou povo. Na Bíblia, os gentios eram todos aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Para compreender a narrativa bíblica dos gentios, é crucial explorar suas origens, o papel que desempenharam e a evolução de seu relacionamento com Deus e o povo de Israel. Os gentios são mencionados pela primeira vez no livro de Gênesis, onde a dispersão dos povos após a Torre de Babel é descrita. As diferentes nações surgem dos descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Dentre essas nações encontramos povos como os cananeus, filisteus, egípcios e babilônios, todos considerados gentios. Estes povos, com suas culturas, crenças e práticas distintas, contrastavam fortemente com o monoteísmo e os preceitos da lei mosaica que caracterizavam Israel. No Antigo Testamento, os gentios eram frequentemente vistos como inimigos ou opressores de Israel. Os relatos de conflitos com os egípcios, filisteus, babilônios e assírios são abundantes. Por exemplo, os filisteus, habitantes da região costeira da Palestina, eram inimigos ferozes de Israel, e a luta entre Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas que ilustram essa rivalidade. Contudo, nem todas as interações entre Israel e os gentios eram hostis. O livro de Ruth narra a história de uma moabita que, após a morte de seu marido israelita, decide seguir sua sogra Noemi de volta a Belém. Ruth se converte ao Deus de Israel e, eventualmente, se casa com Boaz, um parente de Noemi, tornando-se assim uma ancestral do rei Davi e, portanto, uma parte importante da linhagem messiânica. Esta história ilustra a possibilidade de integração e aceitação dos gentios dentro da comunidade de Israel. Além disso, os profetas do Antigo Testamento frequentemente falavam de um futuro em que os gentios seriam incluídos no plano de salvação de Deus. Isaías, por exemplo, profetizou que o Messias seria uma luz para os gentios. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Essas profecias plantaram as sementes para a inclusão dos gentios no Novo Testamento. A chegada de Jesus Cristo marca uma mudança significativa no relacionamento entre Deus e os gentios. Jesus nasceu em uma sociedade judaica, mas sua mensagem e ministério tinham implicações universais. Desde o início, havia indícios de que Jesus tinha um propósito além do povo de Israel. A genealogia de Jesus em Mateus inclui Ruth e Raabe, ambas gentias, destacando a diversidade em sua linhagem. Durante seu ministério, Jesus interagiu com vários gentios. Um dos episódios mais notáveis é a cura do servo do centurião romano em Cafarnaum. O centurião, um oficial do exército romano, demonstrou uma fé impressionante, dizendo a Jesus que apenas uma palavra sua seria suficiente para curar seu servo. Jesus ficou maravilhado com sua fé e declarou: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta." Mateus 8:10. Outro episódio significativo é o encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia, ou cananeia, em Tiro e Sidom. Ela implorou a Jesus que curasse sua filha possuída por um demônio. Inicialmente, Jesus respondeu que sua missão era para os filhos de Israel, mas a persistência e a fé da mulher levaram Jesus a conceder seu pedido, demonstrando mais uma vez que a fé transcende barreiras étnicas e nacionais. Jesus também falou explicitamente sobre a inclusão dos gentios. Em sua parábola das ovelhas e dos bodes, Mateus 25, verso 31, ele descreve o julgamento final, onde todos os povos serão reunidos diante dele. Essa visão escatológica inclui a salvação dos gentios, reafirmando que o reino de Deus é para todos. Após sua ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão: "Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mateus 28, verso 19.
Este mandato explicitamente expandiu a missão dos seguidores de Jesus para incluir todas as nações, marcando o início da evangelização dos gentios. O livro de Atos dos Apóstolos relata a expansão inicial da igreja primitiva e o papel central dos gentios nesse crescimento. Um momento crucial foi a conversão de Cornélio, um centurião romano, narrada em Atos 10. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, mas como gentil, ele estava fora da comunidade de Israel. No entanto, Deus deu a Pedro uma visão que o preparou para aceitar Cornélio e sua família na fé cristã. Quando Pedro pregou a eles, o Espírito Santo desceu sobre todos e eles foram batizados. Este evento foi um marco na aceitação dos gentios na igreja, levando Pedro a declarar: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável." Atos 10, verso 34 e 35. Tessalônica, outra cidade importante na missão de Paulo, recebeu 2 cartas que abordam a perseverança na fé em face da perseguição e a expectativa do retorno de Cristo. Paulo instruiu os tessalonicenses a viverem vidas santas e a manterem a esperança, lembrando-os de que tanto judeus quanto gentios estão destinados à salvação em Cristo. A inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus é um dos temas mais transformadores do Novo Testamento. A aceitação dos gentios, sem a imposição da lei mosaica, permitiu que o cristianismo se expandisse além das fronteiras de Israel e se tornasse uma fé verdadeiramente global. A igreja primitiva, composta por judeus e gentios, tornou-se um exemplo vivo da nova aliança em Cristo, onde todas as barreiras étnicas, culturais e sociais foram derrubadas. A teologia de Paulo e as decisões do Concílio de Jerusalém foram fundamentais para moldar a identidade da igreja cristã. Eles estabeleceram o princípio de que a fé em Jesus Cristo é o único requisito para a salvação, abrindo caminho para a inclusão de pessoas de todas as nações e culturas. A história dos gentios na Bíblia também nos ensina sobre a natureza inclusiva e acolhedora do Evangelho. Desde as interações de Jesus com gentios durante seu ministério até as viagens missionárias de Paulo, vemos um movimento constante em direção à inclusão e aceitação de todos os povos. Esta narrativa desafia os crentes a abraçarem a diversidade e a viverem em unidade, refletindo o amor de Deus por toda a humanidade. A história dos gentios na Bíblia é uma narrativa de transformação e inclusão. Desde os tempos do Antigo Testamento, onde eram frequentemente vistos como inimigos, até o Novo Testamento, onde se tornaram coerdeiros da promessa de Deus, vemos uma progressão que culmina na visão de uma igreja universal. Os gentios, como personagens e destinatários da mensagem de salvação, ilustram a abrangência do amor de Deus. Eles representam todos aqueles que estavam distantes, mas que foram trazidos para perto pelo sacrifício de Cristo. A história dos gentios nos lembra que o Evangelho é para todos e que a igreja é chamada a ser uma comunidade inclusiva, refletindo a unidade e diversidade do corpo de Cristo. Ao olhar para o futuro, a igreja continua a enfrentar o desafio de viver à altura dessa visão de inclusão e unidade. A história dos gentios serve como um lembrete poderoso da missão contínua de levar a mensagem de salvação a todas as nações, cumprindo a grande comissão dada por Jesus. Assim, a narrativa bíblica dos gentios não é apenas uma história antiga, mas um chamado contínuo para a igreja moderna. É um convite para abraçar a diversidade, acolher o estrangeiro e viver em unidade, proclamando o amor de Deus para todos os povos, em todas as nações. Esta é a verdadeira essência do Evangelho, uma mensagem de esperança e redenção para toda a humanidade. Além das epístolas de Paulo, outras cartas do Novo Testamento também abordam a inclusão dos gentios e o papel deles na igreja.
As epístolas gerais, como as de Pedro, Tiago e João, fornecem insights adicionais sobre como os gentios eram vistos e integrados na comunidade cristã. A primeira carta de Pedro foi dirigida a crentes dispersos em várias regiões, muitos dos quais eram gentios. Pedro refere-se a esses crentes como estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2,11, uma expressão que captura tanto sua condição espiritual quanto social. Ele exorta-os a viverem vidas santas e exemplares, destacando que, embora sejam estrangeiros em termos de cidadania terrena, são cidadãos do reino de Deus. Pedro também usa a linguagem do Antigo Testamento para descrever os gentios convertidos, chamando-os de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. 1 Pedro 2, verso 9, enfatizando que agora eles fazem parte do povo de Deus. A Epístola de Tiago, embora direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações, Tiago 1, verso 1, contém princípios aplicáveis a toda a igreja, incluindo gentios. Tiago aborda questões práticas de comportamento cristão e justiça social, encorajando a comunidade a mostrar a sua fé através de ações. Sua mensagem de igualdade e cuidado pelos pobres e necessitados é relevante para uma igreja que inclui tanto judeus quanto gentios, destacando a necessidade de eliminar discriminações e preconceitos dentro da comunidade cristã. No livro de Apocalipse, a visão de João oferece uma imagem poderosa do futuro, onde gentios e judeus juntos adoram a Deus. Em Apocalipse 7, versos 7 a 9, João descreve uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e segurando palmas. Esta visão escatológica reafirma a inclusão universal no plano de salvação de Deus e a unidade final de todos os crentes na adoração a Deus. A visão de João destaca que a redenção através de Jesus Cristo não é limitada por barreiras étnicas ou culturais, mas é destinada a todos. A história dos gentios na Bíblia oferece várias lições importantes e aplicações práticas para os crentes hoje. Ela desafia a igreja a refletir sobre seu papel e responsabilidade em continuar a missão de inclusão e acolhimento. A narrativa bíblica dos gentios sublinha a importância da inclusão e diversidade na igreja. Hoje, a igreja é chamada a ser um reflexo dessa visão, abraçando pessoas de todas as culturas, raças e antecedentes. Isso significa lutar contra qualquer forma de discriminação, preconceito e exclusão dentro da comunidade cristã e garantir que todos sejam bem-vindos e valorizados. A grande comissão de Jesus continua a ser uma responsabilidade central para a igreja. A história dos gentios mostra que a missão de Deus é global e universal. Os crentes são chamados a levar o evangelho a todas as nações, não apenas através de palavras, mas também através de ações que demonstram o amor e a justiça de Deus. Isso inclui envolver-se em missões estrangeiras, bem como alcançar e servir as comunidades locais. A inclusão dos gentios no corpo de Cristo também destaca a importância da unidade e paz entre os crentes. Paulo escreveu extensivamente sobre a unidade do corpo de Cristo, onde não há distinção entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Gálatas 3:28. A igreja moderna é desafiada a viver essa realidade, superando divisões internas e trabalhando para a reconciliação e paz, tanto dentro da igreja quanto no mundo ao redor. A mensagem de Tiago sobre a importância de tratar todos os membros da comunidade com igualdade e justiça é relevante hoje. A igreja é chamada a ser um exemplo de justiça social, cuidando dos pobres, oprimidos e marginalizados. Isso envolve tanto ações individuais quanto coletivas para promover a equidade e a justiça em todas as esferas da sociedade. Enquanto a igreja continua a crescer e se espalhar pelo mundo, a inclusão dos gentios permanece um tema relevante.
O futuro da Igreja depende de sua capacidade de abraçar a diversidade e continuar a missão de Deus para todas as nações. Hoje, a Igreja enfrenta desafios únicos em um mundo cada vez mais globalizado e diverso. Questões de migração, mudanças culturais e conflitos étnicos exigem que a Igreja responda com compaixão e sabedoria. A história dos gentios na Bíblia fornece uma base teológica e prática para enfrentar esses desafios, lembrando-nos da importância de acolher o estrangeiro e integrar todos os povos na comunidade de fé. Cada crente tem um papel a desempenhar na continuação da missão de inclusão e evangelização. Isso pode incluir ações simples, como construir relacionamentos com pessoas de diferentes culturas e origens, ou envolver-se em ministérios e iniciativas que promovam a inclusão e a justiça. Cada ato de amor e hospitalidade contribui para o cumprimento da visão de uma igreja universal e unida. A visão final do Apocalipse, de uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, adorando juntos, oferece uma visão de esperança e encorajamento. Ela nos lembra que, apesar dos desafios e divisões atuais, o propósito de Deus é unir todos os povos em um só corpo em Cristo. Esta visão deve inspirar e motivar a Igreja a trabalhar incansavelmente para refletir essa realidade no presente, enquanto aguardamos a consumação final do reino de Deus. A história dos gentios na Bíblia é uma poderosa narrativa de inclusão, redenção e transformação. Desde as antigas profecias que previam a inclusão dos gentios até a missão de Jesus e o trabalho dos apóstolos, vemos um movimento claro em direção à formação de uma comunidade de fé universal. Esta história desafia a Igreja moderna a continuar a missão de Deus, acolhendo todos os povos e trabalhando para a unidade, justiça e paz. A inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus é um testemunho da abrangência do amor divino e da universalidade do Evangelho. Ela nos lembra que a Igreja é chamada a ser uma luz para todas as nações, refletindo a glória de Deus através de uma comunidade diversa e unida em Cristo. Ao abraçarmos essa visão, podemos participar ativamente da missão de Deus, proclamando a mensagem de esperança e redenção a todos os cantos da terra.